Oh, amém! Os mortos vivem. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele para sempre. Em teu nome os coxos andam, em teu nome os cegos veem. Louvado seja o Senhor, bendito seja Ele para sempre. Bom dia, graça e paz. Como você está? Espero que na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Queridos, nosso devocional de hoje se encontra lá em João 9. Nós vamos ler a partir do 1. E como estava nesse louvor que nós acabamos de ouvir, sobre o poder do nome de Jesus para curar, para salvar e para libertar. Esse capítulo está falando da cura de um cego de nascença. Então nós vamos ler do 1 até o 7, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu-lhe: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia, Senhor. Há poder no seu nome, Senhor. Há poder no seu nome. Mas você já se perguntou por que foi que o Senhor cuspiu na terra, fez um lodo, uma lama e colocou nos olhos do cego? Eu estava vendo, não foi só essa vez que o Senhor fez isso. Lá em Marcos 7, a partir do 32, tem um outro relato, dizendo e falando sobre esse mesmo ato que Jesus fez. Está dizendo assim: E trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que lhe impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre as multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo-lhe, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E logo lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez. E ele falava perfeitamente. Amém? O que me chamou a atenção foi o modo inusitado, diferente de Jesus curar esse cego. A cegueira era muito comum na época de Jesus. E muitas vezes era resultante de um defeito de nascença, uma infecção, de uma lepra, de uma catarata, ou até mesmo a idade avançada. E são vários os milagres relatados nos evangelhos, mas somente este é dito que esta era uma doença congênita, ou seja, era uma anomalia existente no momento do nascimento, ou seja, se manifestou dentro do útero, no período de desenvolvimento.
e são causadas por fatores genéticos, ambientais ou os dois. E a pergunta do discípulo era: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Eu fiquei sem entender, né? Porque essa pergunta, ela refletia um pensamento judaico que ensinava que os sofrimentos dessa vida eram um castigo divino pelo pecado. Interessante que, de acordo com o Talmud são os livros que registravam as discussões rabínicas que pertencem à lei judaica e à ética judaica. Segundo eles, não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade. Eu até consigo entender as perguntas dos discípulos a Jesus sobre quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego. Se nós formos lá no Velho Testamento, lá em Êxodo 20, no versículo 5, nós vamos ver que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. E os filhos, muitas vezes, sofrem as consequências dos erros dos pais, mas eles não são punidos pela culpa do pai. E como é que eu sei disso? Porque lá em Ezequiel 18, versículo 2, se você quiser abrir lá, está dizendo assim: e que tem de vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Era um ditado, uma parábola muito usada naquela época, né? Que sugeria que os filhos eram punidos pelos pecados dos pais. Ou seja, a culpa dos pais era transmitida aos filhos. Mas através do livro do profeta Ezequiel, ele deixa bem claro, ele enfatiza que cada um é responsável pelos seus próprios atos. É lógico que, às vezes, os filhos sofrem a consequência dos erros dos pais, mas não são culpados pelos erros. Então, para eles, esse cego podia ter pecado enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Eles acreditavam em pecado pré-natal. E existia também uma outra lei judaica, querido, que permitia que aos 13 anos de idade os pais podiam, eles tinham direito de abandonar os seus filhos em caso de alguma deficiência. Então eu creio que em algum momento esse cego foi abandonado pelos seus pais. E o outro detalhe é porque o Senhor usou a saliva para curar aquele cego. Usou a saliva e fez um barro. Outro detalhe é que naquela época era muito normal as pessoas cuspirem ao ver um cego ou alguém jogado na rua por alguma deficiência, pois eles acreditavam que aquela pessoa era amaldiçoada. Fazendo isso, Jesus quebrava uma lei rabínica que proibia a mistura do barro e a unção dos olhos. Era um sábado. A preparação do barro estava dentro das restrições das leis rabínicas, com respeito ao sábado. E misturar algo era especificamente proibido.
Exemplo, era permitido colocar a água no farelo para preparar a comida dos animais, mas não era permitido misturar, que daí já era um trabalho braçal. Jesus untou com lodo os olhos do cego. E aqui também, Jesus transgrediu a tradição judaica, que permitia apenas a unção que era feita normalmente em outros dias. Qualquer unção incomum era proibida. Exemplo, os antigos, eles usavam vinagre para aliviar a dor de dente. Alguém com dor de dente não podia bochechar vinagre no sábado. Mas essa mesma pessoa podia ingerir o vinagre normalmente na hora da sua refeição. Muito estranho isso, né? Muito estranho. E quando Jesus olha para aquele cego e sabe que provavelmente, muitas vezes ele foi cuspido, desprezado, humilhado, usa aquilo que era objeto da sua humilhação para curá-lo, dizendo a todos que ele era maior de qualquer protocolo e de qualquer lei, porque ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, Deus que muda a sorte, Deus que muda a história. Bom dia, bom dia.